Irmãos, nós estamos trabalhando esses dias o drama das Escrituras. O pastor Mateus começou na primeira aula introdutória, o ato chamado Ato 1, no livro também. Diógenes entrou no Ato 2, sobre a queda. Certo? Pastor Mateus sobre a criação, a queda, e agora vamos falar um pouco sobre a redenção iniciada. É interessante, irmão, nós vemos que esse panorama geral das Escrituras, ele não é simplesmente uma história contada. Eu lembro quando eu me converti, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, em ver as pessoas, nas pregações que eu via na Igreja Católica antes, parecia que era uma história contada de uma história da carochinha, né? Aquela coisa bem antiga, que não tem nada a ver com a gente. E quando eu fui no acampamento de carnaval, que eu me converti, eu fui muito impactado, porque eu vi que a Bíblia não era simplesmente uma história contada de uma época remota que não tinha nada a ver comigo, né? Mas tinha tudo a ver com a minha realidade, e era para mim, naquele dia, né, e foi o dia que eu me converti. Então, o Drama das Escrituras, esse livro, ele tem justamente esse intuito de trazer esse panorama geral, né, e abarcar a história, né, do mundo como se fosse realmente um drama a ser contado, né, e nós inseridos nessa história, como nós fazemos parte realmente de tudo isso que acontece. Então, no ato 3, que é ao começar de hoje, né, o rei escolhe Israel. É interessante, eu queria fazer uma breve distinção em relação da história bíblica do Antigo Testamento. Tá? Muitos povos tinham um deus ou deuses, né, que seriam o deus daquele povo, ou os deuses daquele povo, certo? Nas nações politeístas, né? Porém, Deus, quando ele se revela para o homem, né, e você vai ver isso no relato de que Deus revela através de Moisés em toda a criação, como foi bem abarcado pelo pastor Mateus na primeira aula, da criação, Deus não é o Senhor de Israel apenas. Deus é o Senhor da história. Então, todas as nações, elas pertencem ao Senhor. Tudo criado pertence ao Senhor. E quando a gente pensa nisso, a gente dissocia uma ideia muito errada que tinha antigamente, né, que era o Deus tribal. O Deus tribal era o Deus que era daquele povo, daquela região. Qual é o Deus mais forte? Por exemplo, os gregos tinham, dentre os deuses, Zeus. Né? Estou dando passos assim na história em épocas diferentes, para você só se situar um pouco. Né? Os egípcios, por exemplo, tinham Ra, que era um deus sol, tá? E outras nações com outras divindades mais, dentre outros deuses que eles tinham também, tá? Mas sempre tinham um mais proeminente. E quando a gente traz isso para o povo de Deus, você vê Deus tratando esse povo como ele quer ser adorado de uma forma exclusiva, ele quer ser vislumbrado, ele quer ser conhecido e reconhecido como Deus de Israel, não é porque é o Deus que se resume a Israel, mas é o Deus que criou o povo de Israel, certo? Escolheu o povo, mas essa escolha que aqui diz no livro é uma escolha soberana. Né? Deus criou esse povo do nada, né, a partir de um homem chamado Abraão, certo? Que ele mandou sair da terra de Ur dos Caldeus, e então, desse povo, desse homem, Deus prometeu uma nação. Tá? Mas para não adiantar um pouco mais a aula de hoje, esse ato 1, acho que passou, mas está passando. Agora. Está passando alguma coisa. Pode voltar lá. Acho que está. No próximo dia, por favor. Aí. Então, para situar um pouco na história, pessoal, né, nós vemos um pouco em relação à história de Deus, né, em relação ao povo de Israel em si. Você vai ver desde o dilúvio, que a gente vai falar um pouco mais, certo? Depois tem a época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Abraão, que então principia esse povo, né, que a gente chama de povo de Deus, o povo de Israel. Séculos depois ainda, vem Moisés, aproximadamente 1500 a.C., Juízes um pouco depois, né, depois que o povo se estabelece na terra, e aí é uma confusão realmente, que cada um quer fazer o que acha mais certo. Deus levanta heróis, né, pessoas proeminentes em tribos, normalmente em uma tribo ou mais de uma tribo, para julgar, né, determinadas ações.
E no final termina Samuel praticamente julgando todas as 12 tribos de Israel. O reino único, então, que vem aí Davi, certo? Depois de Davi, Saul, depois Davi e por último Salomão, né? Os 3 reis do Reino Unido de Israel. Destruição de Israel, lá em 722, você passa alguns séculos também para frente, quando o reino, depois do Reino Unido, né, de Saul, Davi e agora também com Salomão, depois de Salomão, o reino então se divide em 2 reinos, o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, o reino do norte chamado o reino de Israel e o reino do sul chamado o reino de Judá, certo? O reino de Israel, cuja capital era Samaria, o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém, tá? A gente vai falar um pouco isso mais detalhado, um pouco mais à frente. É só para dar um panorama geral para você. O reino de Israel, então, né, que é um reino que tem muitos problemas em relação à idolatria, se afastar de Deus, esse reino é destruído pela Assíria, guarde bem isso, tá? Pela Assíria, cuja capital é Nínive, né? O pastor Mateus vai introduzir hoje à noite, hoje daqui a pouco, a mensagem sobre o livro de Jonas, né? Uma série de mensagens sobre o livro de Jonas. E é muito importante a gente saber qual o panorama que levou Jonas a ser tão rebelde contra essa ordem de Deus para pegar a Nínive, né? Nínive é a capital de Samaria, né, cujo o país foi que invadiu Israel e destruiu Israel, certo? E Jonas, depois disso ter acontecido, né, ele é chamado por Deus para pregar em Nínive, e Jonas, dando um pequeno, não spoiler da mensagem, né, mas falando um pouco do livro, Jonas não aceita aquilo ali porque... Jonas diz assim, eu sei que tu és Deus compassivo e longânimo, se eles se arrependerem, tu vai perdoar eles, certo? E Jonas então não quer, Jonas quer que realmente que Deus seja juiz para com aquele povo, né? Mas depois da destruição de Israel, vem também o exílio babilônico, aproximadamente 586 antes de Cristo ainda, certo? Vale a pena salientar que os anos antes de Cristo, eles são de forma decrescente, né? Então, quanto mais antigo, maior o número, né? Então, de 1500, mais próximo do ano 0, né? Que é o ano que Jesus nasceu aqui. Então, 1800, 1500, 1400, 1722, 586, vai diminuindo até chegar na época de Jesus, tá? O que é que isso tem a ver conosco, irmãos? Pode passar o próximo. Primeiro, em relação ao vínculo de sangue soberanamente administrado, né? Que vínculo de sangue é esse? Né? Gente, só uma coisa importante que o pastor Mateus até pediu para falar, e é uma coisa que a gente tinha conversado também antes, aqui é aula, tá, gente? Então não é só para eu ficar falando aqui, a pessoa está num púlpito, mas vocês podem perguntar também, fiquem à vontade, tá? Escola dominical, para mim, tem esse intuito realmente de interagir, inclusive vou fazer algumas perguntas para vocês também, tá? Não se preocupe, não se preocupe. Então, irmãos, esse elo que Deus tem com a humanidade, né, não é algo simplesmente feito aleatoriamente, né? Vamos falar de quando nós cremos aqui na igreja em relação a Deus faz alianças com o homem. Uma das primeiras alianças que Deus fez com o homem foi com Adão, né, que a gente chama de aliança adâmica, certo? Quando o homem cai, é incrível, é que Deus ele provê, dentre outras coisas, uma vestimenta para o homem, certo? E a vestimenta é de pele de animal, certo? Para que houvesse pele de animal, né, subentende-se que o animal morreu, certo? E a gente começa a entender a partir daí que Deus ele começa a introduzir de uma forma sucinta a mensagem de que o homem ele precisava ser punido pelo seu mal que fez, certo? E ao mesmo tempo havia um substituto para que ele não pudesse ser, Deus pudesse se mostrar para com esse homem Deus gracioso, tá? Pode passar o próximo. Então, há 3 elementos principais dessa definição. Tá? O primeiro é um vínculo. A aliança fala a respeito de um relacionamento profundamente pessoal entre Deus e o seu povo. Tá? Uma aliança, né, que a gente acha muito comum na nossa cultura hoje aqui do Ocidente, no século 2021, no Brasil, né, falar sobre isso aqui. Né? A gente pensa aliança, pensa logo isso aqui. Né? Esse anel que a gente coloca na mão depois que nós nos casamos. Né? Mas a aliança ela é muito maior do que simplesmente um anel. Tanto é que se você perder o anel, ou quebrar seu anel, ficar gordinho e não caber mais o anel no seu dedo, você continua aliançado com a pessoa também do mesmo jeito. Tá?
A ideia, então, é que essa aliança de Deus para com o homem, ela é um relacionamento aprofundado. Deus fez um elo, uma aliança, um pacto entre ele e o homem. E a diferença entre o pacto de Deus para com o homem para com outros pactos da antiguidade é que o pacto de Deus para com o homem não precisa das duas partes serem igualmente responsáveis pela propagação daquele pacto. Certo? Até porque o homem não tem condições, né? Então Deus se aliança com o homem, sabendo que ele sim garante a sua parte do pacto, e o homem não vai garantir a parte dele, mas Deus é um Deus misericordioso, né? A segunda parte é de sangue. Uma aliança é um relacionamento sério e legalmente estabelecido como um casamento. Tá? Então a ideia também, antigamente, né, e essa ideia de sangue e de aliança, é quando o homem e a mulher se conheciam. E o termo conhecer, biblicamente falando, no Antigo Testamento, é ter relações sexuais. Quando eles tinham relações sexuais, então, eles, a partir dali, tinham uma aliança entre eles também, e eles então, prefiguravam ali um casamento. Tá? Então, essa união, essa aliança é marcada também com a aliança de sangue entre o homem e a mulher. Hoje está totalmente banalizado em relação no mundo, né? Em relação a essa união entre duas pessoas, sexualmente falando. Tá? Deixa eu aproveitar para abrir um parênteses, gente. Tem alguns tabus que a gente fala nas igrejas, que a gente vê nas igrejas ainda, né? Eu, como professor também de teologia, a gente tem, no meio evangélico cristão, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ouvir certas coisas, de assimilar certas coisas, por causa da nossa formação errada, bíblica e teológica, certo? Às vezes a gente ouviu tantas vezes algo errado que aquilo acabou fazendo parte da gente, e quando a gente ouve o certo, a gente tem, como a Bíblia fala, de comichões nos ouvidos. Não, isso aqui isso aqui não existe, não. O certo é assim. Aí você diz assim, mas por que o certo é assim? Porque eu sempre ouvi que é assim, né? Então a gente acaba não assimilando bem certos conteúdos bíblicos, porque nós também fomos, aí vem outra vertente, estimulados a não pensar. A gente é estimulado a repetir, certo? Isso na educação de uma forma geral, tá, gente? Eu sou um crítico em relação ao nosso sistema de educação, porque muitas vezes, a gente não é levado a pensar, a criticar, perguntar, certo? Eu sou professor também de teologia e gosto muito de estimular os alunos, por isso que eu falei sobre perguntas, tá, gente? A perguntar. A gente não tem que ter medo de perguntar, de inquirir, tá? De ser perguntado, de pensar. Isso ajuda a gente a raciocinar melhor. Tá? O filósofo Sócrates, ele tinha algo muito interessante, que era a maiêutica socrática. Né? Quando alguém perguntava algo a Sócrates, né, ele inquiria, ele fazia várias perguntas, né, e levava a pessoa a chegar à própria conclusão daquilo que ela perguntava inicialmente. O que ele queria demonstrar com aquilo é que nós temos um conhecimento mais aprofundado sobre algumas coisas e nós não nos apercebemos que temos. Certo? Aí, voltando para o que eu disse inicialmente, em contrapartida, muitas vezes o nosso conhecimento ele é errado, certo? Em dados momentos, e a gente precisa perguntar se aquilo que eu acredito de fato é certo. Por exemplo, vamos pegar esse terceiro ponto aqui, soberanamente administrado. Essa aliança não é constituída de um relacionamento entre parceiros iguais. Aquilo que eu falei inicialmente, né? Ou seja, Deus em sua soberania, ele se aliançou com o homem em alguns momentos, tá? Nós falamos da aliança adâmica, certo? Depois vem a aliança noética, né? E outras alianças depois. Mas na aliança de Noé, com Noé, por exemplo, o que foi que Deus fez ali, né? Houve uma confusão, né, lá em Gênesis, relatado, Gênesis capítulo 6, certo? Que aí vem algumas correntes teológicas diferentes para falar sobre o evento que aconteceu. O texto bíblico vai dizer o seguinte: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Né? Vamos abrir lá, irmão, lá em Gênesis 6, para você acompanhar a leitura, porque senão você fica só me ouvindo e a ideia realmente não é essa. Gênesis 6, versículo 1. Eu vou pedir para uma pessoa ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Quem pode ler para a gente, por favor? Gênesis 6, verso 1 ao 4. Pode ler, cara.
Perfeito. Então, gente, só para a gente entender um pouco o que aconteceu aqui, a Bíblia fala sobre um evento, né, e pela dimensão da consequência do evento, é algo simplesmente banal, né? Mas aconteceu algo na união entre esses denominados como filhos de Deus e as filhas dos homens, certo? Que culminou em, primeira coisa, Deus, ele agiu de uma forma impetuosa, né? De uma forma veemente, melhor dizendo, certo? Qual foi a forma veemente? Deus expressou no versículo de número 3, dizendo o seguinte: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Tá? Deus decretou uma sentença de morte para aquele homem ali, que a partir daquele momento ali, até 120 anos, né, haveria cabo da humanidade, como eles a conheciam até em um momento. Certo? Então, daquele momento ali até 120 anos depois, haveria algo que exterminaria o homem como era acontecido. Certo? Então, aí, no verso 4 diz assim: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuírem as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Né? Eu não quero entrar no mérito aqui, mas sobre quem seriam filhos de Deus e filhos dos homens, certo? Senão a gente vai distanciar muito a gente ficar várias aulas só sobre isso aqui. Mas é interessante, irmão, nós vemos que houve algumas consequências dessa união do Filho de Deus e Filho dos homens. Primeiro, a ação de Deus, certo? Em Deus dizer que não, o espírito dele não agiria com o homem por causa dessa carnalidade. E segundo, porque dessa união surgiram varões de renome, como o texto fala, e disse também que haviam gigantes sobre a terra. Tá? É algo realmente fora do padrão. Tá? E o curioso ainda sobre isso é no versículo de número 9, né, que diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Só até aí, a parte A do versículo. Outra versão diz assim: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Isso. Né? Quem tem essa versão aqui? Você? Justo e perfeito em suas gerações. Essa tradução é tida por alguns eruditos como sendo a mais correta, porque fala sobre as gerações de Noé não se contaminaram com aquela união dos filhos de Deus com as filhas dos homens e gerou algo tão pernicioso, né, que Deus resolveu dar cabo à humanidade, certo? E Noé não tinha se contaminado com essa mudança geracional, certo? E por isso Deus escolheu Noé e a sua família. Noé então achou graça ou mercê, certo? Um favor imerecido da parte do Senhor, tá? Então, isso é interessante nós vermos, irmãos, porque quando Deus ele escolhe soberanamente, Deus se aliança com o homem, Deus fez uma aliança com Noé para a preservação da raça humana, e não só da raça humana, mas também das criaturas de Deus, né? A gente tende a ser levado para um outro nível de pensamento. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, já que vocês estão tímidos em perguntar. Irmãos, quando a gente é salvo, né? O que é que Deus salva da gente? Fique à vontade, viu, para você responder, tá? O espírito, a alma, né? Também não vou entrar no mérito, é a mesma coisa, viu, gente? Vamos deixar isso para depois. Mas veja só, o espírito, a alma, certo? Alguém quer falar uma coisa mais sobre isso? Pensa diferente? Salva tudo? Tudo o quê? Meu carro, meu cachorro. Perfeito. Perfeito. É por aí. O que mais, gente? Já acrescentou uma coisa a mais, muito importante. O que mais, gente? É que Deus salva meu. Deus salva a minha família. Tem algumas igrejas que acreditam que aquele texto se aplica para a gente, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Se aplica a todo mundo. E que não é, viu, gente? Já adiantando. Aqui não é uma promessa específica para o carcereiro. Mas salva minha família, salva aquele quem orar. Salva o quê mais? Você é constituído de quê? Né? A questão, o que eu estou fazendo essas perguntas, gente, não é para você responder a todos agora, é só para ajudar você a pensar, tá?
Então, instintivamente, naturalmente, né, em muitas igrejas, a gente tem a resposta como as que foram ditas inicialmente. Deus salva a minha alma, Deus salva o meu espírito, certo? Como se minha carne não prestasse. Essa ideia dualística, que é grega isso, viu, gente? O espírito é bom e a carne é má, certo? Isso não é correto biblicamente falando, certo? Biblicamente falando, a carne, aí vem a carnalidade, é aquilo que nos afasta de Deus, né? Mas o corpo não, o corpo ele precisa ser restaurado pelo Senhor. Tanto é que nós seremos revestidos de incorruptibilidade para habitar na eternidade. Compreendem? Certo? Você não vai ser uma alma penada, uma alma sem corpo lá no futuro, não, certo? Você vai ser uma pessoa composta de espírito e com um novo corpo, sim. Tá? Então isso é importante a gente entender. O que eu estou falando sobre isso? Porque a restauração de Deus quanto à criação não se limita ao meu espírito. Daí você já entende que se abrange também o seu corpo. Mas só a mim, Adriano, só a mim, pastor, não. Se abrange também em relação à criação de Deus como uma forma geral. Certo? A Bíblia também fala que a criação geme para que ela seja restaurada pelo Senhor. Ok? Então, quando Deus resolve dar cabo ali da humanidade e, né, de boa parte dos animais que existiam também naquela época, preservando uma outra boa parte também na arca, né, Deus está dizendo ali que ele estava reiniciando a criação dele de uma forma geral, né, porque o dilúvio, sim, tem proporções globais, certo? Não sei se você sabia, mas há vários contos de vários povos do mundo inteiro falando sobre dilúvio, sobre a inundação global, certo? Isso reforça ainda mais a história bíblica de o dilúvio ser realmente não local, como alguns acreditam hoje erroneamente, mas ser sim de proporções globais, tá? Então, quando eu estou dizendo que Deus soberanamente ele escolheu um homem e a partir desse homem uma família para preservar a raça humana, eu estou dizendo duas coisas aqui. Primeiro, que Deus escolheu realmente a Noé, certo? Uma coisa que eu falei, introduzi aqui sobre as gerações dele, mas também que Deus sabia que a partir dali também haveriam novos problemas. Entende? Deus não foi pego de surpresa, irmãos, né? Quando Adão caiu, por exemplo, pecou, Deus não fez, meu Deus, né? O que aconteceu? Adão pecou e agora? Né? Vamos pensar agora no plano B. Não foi isso que aconteceu. Né? Tem gente que pensa que Deus foi pego de surpresa. Noé foi salvo, né, através da arca que Deus mandou construir. Ótimo, excelente. Aí depois você vai ver problemas entre eles de novo. Né? Aí Adão peca, né, com Eva, e depois os primeiros filhos, Caim e Abel, um mata o outro. Né? E aí Deus fica surpreso e vai... Não, nada disso, irmãos. Tá? A história ali mostra, né, que Deus é um Deus que sabe que o homem vai errar, o homem vai cair, o homem vai pecar, certo? Mas Deus ele tem planos, propósitos distintos na vida desse homem. Tá? A gente voltar um pouco na história de Caim e Abel. Né? Veja só como a história bíblica ela narra algo que, se você ler desavisadamente, você vai ser levado a pensar de uma forma errada. Tá? Por exemplo, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4, voltem um pouquinho, por favor. Gênesis 4, gente, é muito importante, porque muitas pessoas perguntam algumas coisas em relação ao início. Né? Gênesis 4 começa assim, né? Diz que o homem coabitou com a mulher, né? Teve relações com a mulher, Eva, sua esposa, concebeu e deu à luz a um filho, Caim, certo? E ela vai dizer, adquirir um varão do Senhor. Tá? Esse adquirir um varão do Senhor, ela provavelmente está expressando... Provavelmente, tá, gente? É aquilo que Deus tinha dito lá em Gênesis 3,15, que Deus daria um descendente para a mulher, que esse pisaria na cabeça da serpente. Então, muito provavelmente, Eva estava projetando aquela promessa de Deus já para o primeiro filho, que era Caim. Certo? Mas o curioso do texto aqui não é só isso. O curioso do texto é que, já no versículo 8, diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Né? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja, são 8 versículos depois do versículo 1. Né? No versículo 1, Caim nasce. No versículo 8, Caim mata Abel. É claro que você não imagina que era um bebê matando o outro. Né? Certo? Mas fica claro, irmão, a não linearidade
em relação à história do texto sagrado aqui, tá? Há espaço, há hiatos de tempo aqui que o texto não mostra. Dentro desses hiatos de tempo, é por isso que faz sentido, quando você vai ver lá na frente, quando Caim sai e ele vai agora para uma cidade, aí alguém pensa assim, mas ele matou Abel aqui, já vai para uma cidade? De onde veio essa cidade? E Caim então, casou-se com alguém. Quem é essa aqui? Foi outra criação de Deus? Não, porque há hiatos grandes de tempo aí, certo? Talvez Caim, estou dando um exemplo, tá, irmão? Não diga que o pastor Adriano disse que Caim tinha 500 anos. É um exemplo, tá? Digamos que Caim tivesse 500 anos de vida quando matou Abel. É uma possibilidade, certo? Ou Caim podia ter 35 anos, mas como as pessoas viviam muito, não seria estranho dizer que eles viveram muito tempo até acontecer esse ato de um matar o outro. Entende? Então daí você entende também que eles tiveram filhos e filhas, Adão e Eva, né? E daí o casamento entre irmãos também era algo perfeitamente normal, tá? Pode passar o próximo. Então, algumas palavras-chave, queridos, nesse texto aqui, são essas, né? Primeiro, imagem de Deus. O homem, depois de cair, ele não deixou de ser imagem de Deus, certo? Ser imagem de Deus significa que nós trazemos conosco algo que Deus tem, certo? Aí eu vou fazer para vocês mais uma pergunta. Irmãos, o que é que caracteriza um ser humano? O que é que você define um ser humano? Como você pode definir um ser humano? Estou vindo para vários cochichos, mas pode falar mais alto, viu? Raciocínio, muito bem. O que mais? Compaixão. Nem sempre tem, né? Mas é possível ter, tá certo. Consciência, muito bom também. Ingratidão. Infelizmente, acaba sendo muito comum hoje, né? O que mais? Quem falou? Cultura. O que mais? Racionalidade, né, como foi dito também. Criatividade. Veja só, nós temos coisas, irmãos, em nós, que nos distingue de outros seres. Tá? Vamos falar de seres aqui, tá? Uma árvore, por exemplo, né? Ou um cachorro, por exemplo, não tem coisas que você, como ser humano, tem. E eu fiquei muito feliz porque nenhum de vocês falou sobre uma cabeça, né? 2 braços. Que isso a gente já sabe, né? Mas um macaco também tem uma cabeça, 2 braços, né? E braços entre aspas, né? São patas ali. Mas se assemelha mais com o homem em alguns aspectos. Mas o que eu quero dizer com isso é que aquilo que nos torna humano é justamente essas coisas que a gente não toca, certo? Mas que são a nossa racionalidade, nosso senso de justiça, certo? Nossa consciência, tá? Então, essas coisas é que alguns teólogos chamam de atributos comunicáveis de Deus para com o homem. Deus comunicou alguns atributos que ele tem e nós humanos, que somos a imagem de Deus, temos também, certo? Dentre outras coisas, por exemplo, você já viu algum cachorro, né, que matou uma criança ou que mordeu uma criança, por exemplo, sentenciado à prisão por 10 anos, né? Você não vai ver isso. Por que você não vê isso? Porque ele age por instinto. Tá? Então você não vai cobrar racionalidade de um ser irracional. Mas para o homem você cobra isso. Por quê? Porque nós temos como ser ingratos, como disse Ricardo, ou ser gratos, ou agimos com compaixão, certo? Normalmente. Por quê? Porque a nossa consciência, ela nos ativa e faz nós não agirmos muitas vezes conforme nossos instintos. Certo? Outras vezes nós ignoramos a consciência, né, e agimos conforme nosso instinto. Mas não é o correto, certo? O bom é que a gente possa agir de uma forma mais humana, certo? Aquilo que nos traz humano. Então o homem continuou sendo, depois da queda, imagem de Deus. Certo? Mas qual é o problema? Que essa imagem ela agora está manchada com pecado. Certo? Dentre os pontos principais em relação à doutrina reformada, o primeiro é a total depravação da raça humana, aquilo que foi falado por Diógenes na aula passada, certo? O homem ele é depravado em seus conceitos. Então, por exemplo, você vai ver que em algumas culturas o trair é algo normal.
Ah, sim. Aquele caso é bem específico, porque havia um jovem, né? Estava dormindo com a mulher do pai, lá em 1 Coríntios 5, né? Aí, naquele caso, Paulo está dizendo o seguinte, que fulano seja sentenciado à morte, né? Aquilo é uma expressão até poética, tá falando enviado, dada a Satanás, é que ele morra. Resumindo, seria que fulano morra, mas que ele seja salvo. Né? Mas foi bom recorte aí. Então, gente, isso que nos caracteriza como seres humanos, né? E, em última análise, imagem de Deus, mostra que nós somos realmente algo, nós temos algo em nós ainda, que nós levamos do nosso Criador, certo? Apesar de muitas pessoas, volto a dizer, isso está tão manchado que você acaba não vendo quase nada disso, certo? Mas todos nós temos essa mancha em nós, não é só aquelas pessoas, aquele assassino, aquele serial killer, aquele que vive adulterando, não é só isso, viu, gente? Todos nós temos essa mancha em nós, que é o pecado, tá? Mas ainda somos imagem de Deus. Outro ponto, aspecto interessante, importante salientar, é a morte, né? Por que a morte? Porque a morte entrou juntamente com o pecado no mundo, certo? E Deus começar a mostrar para esse homem que o salário do pecado é a morte, é o que vai ser revelado depois, tá? Mas para mostrar ao homem com mais clareza sobre a substitutividade em relação à sentença de morte dada ao homem. O dilúvio vem em seguida, como eu disse, Deus praticamente resetando, né, a humanidade, certo? Para que a humanidade possa ter um novo começo. Daí também, Deus continua as alianças dele para com o homem a partir de Noé, já tinha feito com Adão antes, mas a partir de Noé, outra série de alianças, com Noé, com Abraão e outros mais. E algo muito importante que acontece também nesse começo aí de Gênesis é a confusão. A confusão é justamente quando o homem ele se une para fazer o mal, certo? Quando o homem se une para fazer o mal, há uma expressão lá em Gênesis muito interessante, que diz assim, olha, agora, pois, não há limites para tudo aquilo que o homem deseja fazer. Certo? Aí o texto sagrado, Deus dizendo assim, então, desçamos e confundamos a sua língua. Certo? Aí onde acontece, então, a divisão de línguas, certo? De idiomas diferentes, e as pessoas realmente não se entendem, porque senão, se fosse assim, elas estariam realmente maquinando mal, e fazendo coisas ainda piores. Né? Curiosamente, a gente fazendo um paralelo com a nossa época de hoje, nós estamos caminhando cada vez mais para a união. Né? As línguas não são tão barreiras assim hoje em dia. Né? Hoje você tem uma canetinha que você colocar em inglês, ela vai lendo para você, né, em português. Você tem celular que você colocar qualquer coisa assim, você tira uma foto já traduzindo todo o texto. Né? Ou você tem coisas como, por exemplo, você está falando com alguém e você aperta o botãozinho, aí grava e você, quando solta, já diz a tradução do que a pessoa falou. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que essa barreira idiomática, essa barreira de idioma que havia na humanidade, ela está sendo quebrada, certo? E isso tem um prenúncio muito ruim para a gente que conhece a história da união do homem quando não tinha essa barreira de idiomas. Tá? Qual o prenúncio? Que o homem está se unindo novamente em todas as regiões, certo? E o mal, né, cada vez mais potencializado. Curiosamente, né, é justamente sobre isso que Jesus vai falar quando fala sobre o prenúncio do fim. Né? Por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos esfriará. Certo? Então, quando a gente faz esse paralelo, e Gênesis é muito importante, tá, gente? Que a gente possa ver o que aconteceu anteriormente e trazer para a gente hoje alguns ensinamentos, né, sobre isso, para que a gente possa não se perder ou deixar de aprender certas coisas que levaram pessoas do passado a morrerem de uma forma tão trágica. Né? E por último, o chamado. Né? Pode passar. O chamado é justamente o chamado de Abraão, certo, para a terra prometida. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, para que a gente pudesse lembrar em relação ao dilúvio, certo? A aliança de Deus para com o homem, prefigurada ali, demonstrada, melhor dizendo, no arco no céu. Só na nossa cultura a gente chama de arco-íris, né, dada uma divindade também. Em outros idiomas, por aí é arco, o arco colorido, a tradução para o português. Tá? E, como último, nós falamos a Torre de Babel, que foi justamente a confusão, né, do homem ter algo semelhante ao que o inimigo teve, né, de querer tocar, chegar até os céus. Pode passar. Abraão, então, gente, foi chamado aqui, olha, de Ur dos Caldeus, tá? E peregrinou,
né, por toda essa região aqui, até chegar na região onde Deus queria que ele ficasse de fato. Tá? Algo muito interessante, né, que fala sobre a peregrinação de Abraão, eu já vi muitos pregadores falando assim, não, mas porque Abraão fez algo que era totalmente irracional, né? Sair da sua região onde ele morava e sair com sua família para uma terra totalmente conhecida. Para totalmente conhecida, sim, é verdade. Mas sair com sua família, na verdade, era muito comum. Alguns estudiosos dizem que naquela época haviam muitos nômades, que são pessoas que justamente saíram da região onde moravam, certo? Para sair peregrinando em outras terras, né? A diferença é que Abraão saiu por ordem de Deus, dizendo que Abraão devia sair dali para uma terra que ele iria mostrar ainda, certo? E Abraão, de fato, foi guiado pelo Senhor até chegar realmente na terra prometida. Pode passar. O que é que Deus promete então a Abraão, irmãos? Em primeiro lugar, fazer de Abraão uma grande nação. Como eu disse a vocês, Israel não é apenas escolhido por Deus, mas criado por Deus, né? Então Deus diz a Abraão, Abrão na época, né? Que significa pai exaltado, e muda depois seu nome para Abraão, que é pai de uma multidão, né? E ele vai dizer que, olha, de ti farei uma grande nação, tão numerosa como as estrelas nos céus ou como a areia no mar. Tá? Então, essa promessa de Deus para Abrão e também depois propagada para Isaac e para o seu neto agora, Jacó, certo? De fato tornou-se realidade a partir dos seus filhos, né, com as 12 tribos, e dessas 12 tribos então se perpetuaram ainda mais. Certo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, irmãos. Você é descendente de Abraão, sim ou não? Tem gente respondendo sim, outros assim, não sei, outros. Né? Você é descendente de Abraão, sim ou não? Estou ouvindo cochicho, irmão. Sim, Amanda disse sim. Que mais? Quem mais pode dizer? Sim ou não, irmão? Sim? Uma grande nação, sim. Somos? Gostei de dizer somos, né? Mas nós somos israelitas. Mas somos ou não somos essa grande nação, irmãos? E aí? Que sentido nós somos descendentes de Abraão? Adoção, né? Nós somos filhos adotados por Deus, né? Certo? E é como, em outra ilustração também, o ramo que não era da oliveira verdadeira, né, era da oliveira brava, foi enxertado na oliveira verdadeira. Né? O autor dos Hebreus fala isso de uma forma belíssima, quando vai dizer que nós não somos descendentes, não é descendente de Abraão simplesmente Paulo, né? Não é descendente de Abraão simplesmente aquele que é filho dele, por uma linhagem humana, física, sanguínea. Tá? Mas quando nós somos pela fé, certo? Então, quando a gente pensa nisso, a grande nação que ele fala aqui é a nação de Israel, mas eu queria fazer uma distinção também entre nós sermos, né, espiritualmente falando, o Israel de Deus. Tá? Abençoá-lo também, então a segunda promessa de Deus para com Abraão foi que Deus iria abençoá-lo. Inclusive Deus disse, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Né? Engrandecer seu nome, né, o nome de Abraão seria engrandecido, seria lembrado pela posteridade. Né? Tanto é que, lá na época de Jesus, né, milhares de anos depois, nós somos filhos de Abraão, disseram aquelas pessoas que interpelavam Jesus. Tá? Torná-lo uma bênção, né? E Deus também ordena que Abraão seja, né? Ser tu uma bênção, tá? Mas torná-lo realmente uma bênção. Há vários momentos que Deus trata diretamente com Abraão, para que ele possa realmente acreditar, devotar a Deus. Um deles, dos maiores, a gente vai falar daqui a pouco. Abençoar aqueles que abençoam, amaldiçoar ou julgar aqueles que julgam, certo? É amaldiçoar mesmo, né? A ideia no texto realmente ali é amaldiçoar. Né? Às vezes nós, como aquilo que eu falei inicialmente, nós temos dificuldade em pensar que Deus amaldiçoa. Deus amaldiçoa sim. Né? É mesmo, pastor? Porque quando Deus disse, desde que o homem caiu, maldita é a terra por tua causa, ele não está dizendo simplesmente uma consequência do pecado do homem, mas estava determinando uma sentença para a terra. Tá? Por fim, abençoar todos os povos da terra por meio dele. Né? Em ti serão benditas todas as nações. Então, a nação de Israel, ou a nação que viria de Abraão, certo? Essa nação seria uma nação sacerdotal, coisa que também é aplicada para a igreja no Novo Testamento. Tá? Lá em Pedro, por exemplo. Tá? Então, nós somos um povo sacerdotal. O que é que o sacerdote faz, irmãos?
Cutuque seu irmão aí, pergunta ele, o que é que o sacerdote faz? Né? Hã? Olha, resumidamente, assim como o profeta ele levava a palavra de Deus para o povo, o sacerdote levava o povo até Deus. Né? É aquele que oferecia os sacrifícios, tá? É aquela pessoa que recebia as ofertas dadas ao Senhor e apresentava perante o Senhor para que as pessoas, então, tivessem seu pecado perdoado. Tá? Então, a nação sacerdotal, nossa missão como nação sacerdotal, como povo sacerdotal, é justamente levar as pessoas a Deus. Tá? Pode passar. E aí vem a pergunta que eu já adiantei, somos filhos de Abraão, pode passar. Promessa de Deus a Abraão, relacionamento pessoal, né? Além daquilo que nós falamos anteriormente, é muito importante que a gente entenda que a partir daquele momento Deus passou a ter um relacionamento pessoal com Abraão, certo? Isso é muito bonito, gente, né? Você ser amigo de Deus, realmente, né? Deus tratou Abraão como Deus tratava com o amigo. Veja, e Deus fala isso de uma forma belíssima, né? Quando antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele vai chegar até Abraão, né? Como uma aparição, né? Ele se torna como humano, juntamente com 2 anjos. Aí vai dizer, ocultaria eu, né, o que hei de fazer ao meu servo Abraão? Ou seja, eu posso ocultar isso que eu vou fazer ao meu servo Abraão? A resposta é pode, né? Mas Deus estava se colocando numa condição ali, como se ele não pudesse, pelo relacionamento que ele tinha com Abraão. Ele queria mostrar isso para Abraão, quanto Abraão era amado pelo Senhor, né? A transformação de uma família numa nação e, por conseguinte, a terra prometida também. Pode passar. As promessas a Abraão renovam a visão para a humanidade estabelecida em Gênesis 1 e 2. Ele, assim como Noé, é uma segunda figura adâmica. Adão recebeu o jardim do Éden, a Abraão é prometida a terra de Canaã. Deus ordenou que Adão fosse fértil e se multiplicasse, e a Abraão se prometesse descendentes. Pode passar. Descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus. Deus andava com Adão no Éden, Abraão foi ordenado a andar diante de Deus. Desse modo, o advento de Abraão é visto como a resposta aos problemas levantados em Gênesis 1 a 11. Por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tá? Então, é como se Deus tivesse feito um novo pacto ali. É por isso daí aquilo que nós falamos antes de aliança. Assim como Deus fez em certos nuances ali com Adão, estava fazendo com Abraão e depois vai fazer também com Noé. Pode passar. E aí vem uma das maiores provas que Deus colocou Abraão, né? Tem um filme antigo, Os 10 Mandamentos, em que mostra muito bem esse momento aqui, mas tem uma coisinha aqui no filme que eu acho muito bonito, mas na Bíblia não tem. É quando Deus diz assim a Abraão, né? Abraão, oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Isso tem na Bíblia, né? Mas o que não tem na Bíblia, aqui no filme ele diz assim, és tu mesmo, Senhor. Porque o Senhor não requer sacrifícios humanos, és tu mesmo no filme, tá, gente? Não é na Bíblia. Tá? Aí no filme aí tem uma voz de Deus respondendo a ele, tu sabes. Eu achei muito bonito isso, irmãos, porque mostra, né, que Abraão conhecia bem a voz de Deus e não era confundido em relação a isso. Né? E esse aspecto de Abraão saber bem quem é Deus, o texto mostra claramente. Tá? Acho interessante esse relato quando Deus pede Isaac, que ele já tinha um filho com a serva, mas quando Deus requer, ele vai ter o filho, ter o único filho, né? Exatamente. Bem colocado. Foi da promessa de Deus, o outro não foi promessa, foi da vontade humana. Exato, exatamente, cara. Então, isso foi o que você falou, foi bem importante, porque Ismael já tinha ido com a sua mãe Agar, né? Abraão agora já estava com seu único filho, Isaque, e o autor aos Hebreus acrescenta uma coisa a mais ainda, né? Ele cria que ele iria com o filho, e mesmo se o menino morresse, Deus ressuscitaria o menino ainda, porque ele acreditava que era realmente nele que seria completada ou confirmada a promessa para com Abraão. Né? Então ali, e isso aqui é interessante, gente, aí tem uma expressão que eu queria finalizar com isso hoje, que diz assim, Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Não foram os atos de Abraão
que o fizeram justificar, mas a sua fé em Deus. Tá? E aí vem algo muito importante que Paulo vai trabalhar muito melhor nisso, lá em Romanos, quando fala sobre a justificação pela fé. Tá? Mas é muito importante a gente lembrar disso, por isso que a gente precisa conhecer bem o passado. Muitas pessoas, por não conhecerem bem a história de Israel, e com a visão do Novo Testamento, com a visão bíblica, cristã, certo? Acaba não vendo esses nuances. Né? O homem sempre foi salvo, alcançado por Deus pela fé, né? Nunca por obras. E por fim, pode passar, volto para aquela linha do tempo que nós falamos, tá? Que a gente vai abordar isso em outras aulas. Tá, irmãos? Chegamos ao término da nossa aula de hoje. Eu espero que Deus realmente acrescente a cada um de nós o conhecimento que nós precisa para a gente não errar, não se perder, não se misturar, né, com outras crenças diversas, né, não sermos levados por vento de doutrinas, que é o que mais tem hoje em dia, infelizmente, e a gente possa realmente crescer a cada dia na graça, no conhecimento do Senhor. Amém? Deus abençoe, irmãos. Pastor Mateus? Então, irmãos, vamos ter um tempo aqui, né,